Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Nós estamos no nosso 11º dia de aula. É a última aula de hermenêutica e é o último bloco que está sendo gravado aqui, essa aula. Há pouco houve uma queda de bateria, meu computador desligou repentinamente, mas já estava no final da aula, e a gente vai continuar aqui lendo o material que a nossa irmã Elisângela estava lendo. Mas antes disso, até no intervalo, enquanto a gente fazia a conexão, logo na sequência o nosso irmão Tomé me fez uma pergunta. Reformula de novo, Tomé, porque eu acho que é bem legal a gente compartilhar essas aulas aqui com quem estiver assistindo depois esse material. O pastor consegue colocar o slide aí novamente? Consigo. Isso. Aqui. Então, a pergunta foi a seguinte, nesse finalzinho do texto aí, ele diz assim, para mim, esta é a interpretação literal racional, literal óbvia, indiscutível dentro do seu contexto. Não há outra possível. Ninguém precisa entender diferentemente. Para mim, soou um pouco meio arrogante, ou que ele tomou para si ali uma interpretação ali final que essa é a correta. Então, agora, te respondendo, Tomé, pode até parecer que ele foi um pouco arrogante. Ele poderia ter suavizado nas suas palavras aqui. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: esse é o meu credo, é como eu creio. O que eu creio? Eu creio nisso daqui. Eu acredito que, para mim, o método de interpretação gramatical histórica é o melhor, com as suas devidas proporções, quando há analogias, e que a gente faça todo aquele exercício que aprendemos. Realmente aqui, ele faz uma declaração, o autor do slide, professor, mostrando, talvez com palavras um pouco fortes, mas assim, seria como se fosse uma declaração de fé, dizendo, não, para mim, que sou um ortodoxo, creio dessa forma. Existe uma expressão que ela é uma figura de retórica, que é o eufemismo. Eufemismo é uma figura de retórica. O que seria eufemismo? Um rapaz chega para uma mulher e fala assim, ô, fulana, tudo bem? Poxa, quanto tempo eu não te vejo, né? Eu notei que você está um pouco diferente, né? Está um pouquinho mais forte. Vamos lá. Quando o homem diz assim para uma mulher, o que ele está dizendo? A irmã? Né? Gordinha. Tá gordinha. Isso é um palavrão dos nossos dias, né? O que é o eufemismo? Puxa, fulano, quanto tempo, né? Rapaz, olha, né? Você perdeu um pouco de cabelo, né? É o eufemismo. Eu poderia falar, rapaz, tu tá careca, né? Virou aí o aeroporto de mosquitos. Então, as palavras agressivas, elas acabam sendo o quê? Uma palavra que assusta, ofende. Então, em alguns momentos, a gente usar do eufemismo, que é uma figura de retórica, é muito bom. Mas, em alguns momentos, ela não ajuda. Por exemplo, nessa questão da interpretação. Então, mesmo que possa ter parecido aqui, o que o nosso professor estava dizendo é o seguinte, não, eu creio no método da interpretação gramatical, histórica e teológica. Para mim, ela é melhor, eu não abro mão, eu sou um ortodoxo, sigo isso e... Por quê? Porque quem pensa de uma forma contrária, fazendo as suas alegorizações com a tradição, para mim isso é uma heresia. Quem está baseado em visão, quem está baseado num profetismo e que criou o neopentecostalismo, vocês estão tudo equivocados. A hermenêutica de vocês é contemporânea, é mercantilista. Então, ele está sendo aqui contundente, mas é essa contundência que, particularmente, quando a gente está cravando uma estaca de fidelidade, é importante. Nessa hora, ser eufemista não ajuda muito. Mas, no dia a dia, praticar o eufemismo ajuda, viu, irmãos? Eu gosto muito de acompanhar Alexandre Garcia, que é aquele repórter muito famoso. Eu gosto muito de acompanhar ele como o William Vac. Eu acompanho os dois assim com muita frequência. E eu admiro como ele pratica o eufemismo o tempo todo. Quando ele quer fazer uma crítica muito aguçada, ele
ele olha para a câmera, ele fala, ele pensa, ele coloca, é um artista, né? Ele é um repórter, mas acaba sendo um artista, na maneira que ele pratica os eufemismos. Né? Ele não ofende. E eu acho isso muito bonito, muito polido da parte dele, tá bom? Tá bom, meus irmãos? Tá bom, Tomé? Respondi? Não respondeu assim, pastor. Agora que o pastor explicou, eu voltei a ler o texto e eu me retrato agora, porque eu quebrei uma das regras, que é o contexto. Eu foquei no finalzinho, mas anteriormente ele está falando sobre o caminho que é Cristo. Então, é Exato. indiscutível. Exatamente. É. Então ele quer mostrar o seguinte: olha, vamos ir para a legalização? Vamos, mas ó, vamos seguir o histórico gramatical? Vamos, porque senão a gente vai acabar errando. E quando ele coloca até aqui, ó, literal, ou seja, vamos seguir a Bíblia, tentando seguir a Bíblia na sua literalidade, ou seja, não vamos fazer dela um livro de alegorização. Se a gente fizer dela um livro de alegorização, quem sabe a gente vai ser os romanistas contemporâneos, ou quem sabe as seitas modernas, né? E é isso que ele não quer, tá bom? Então, para a gente ir adiante, né? Então a nossa irmã começou a ler aqui sobre a interpretação, né, irmã? Essa primeira. Pode ler para nós todo esse pedaço, irmã, por gentileza, Elisângela? Toda essa parte novamente? Sim. Interpretação alegórica é o oposto do acima. Um alegorista dirá, entre aspas, a palavra eu. Significa a igreja fulana. Portanto, o que Cristo realmente quis dizer é que a igreja fulana é o único caminho para a salvação. Outro alegorista dirá, entre aspas, a expressão o caminho. Fecha aspas. É muito radical. Deveremos interpretá-la como sendo apenas um dos muitos caminhos possíveis. Portanto, o que Cristo realmente quis dizer é que ele é um dos muitos caminhos possíveis para o céu. E sabemos que outros caminhos igualmente possíveis são as boas obras, a sinceridade, o esforço sincero, o batismo, o budismo, o islamismo, qualquer religião sinceramente seguida ou até mesmo o ateísmo bondoso. Ou seja, essas alegorizações são perigosas demais. Eu vi um vídeo recentemente do Papa Francisco com várias outras religiões mostrando que todos eram filhos de Deus, ou seja, que todos estão seguindo um caminho. Irmãos, Jesus é o caminho. Como Deus vai tratar e julgar cada pessoa, eu não sei. Isso é uma questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não sou Deus. Pastor Rai, a gente tem resposta para tudo isso? Não tenho. A resposta que eu tenho é Jesus, que ele é o caminho. É por isso que a gente prega a Jesus, a gente edifica a igreja, a gente forma o obreiro e envia para o campo. Pastor, mas e aqueles que morrem sem conhecer o evangelho? Eu não sei. Eu sei de uma coisa, preciso pregar em tempo, fora de tempo, fazer discípulo, viver o cristianismo, porque o único caminho é Jesus. Como Deus vai julgar essas pessoas, eu não sei, mas eu não posso aqui também praticar um eufemismo teológico. Não, está todo mundo no caminho, porque você é bondoso, seu esforço, você vai na sua religião, você pratica bondade. Não, não, para nós isso não salva. Como Deus vai julgar tudo isso? Eu também não sei. Eu sei de uma coisa, a resposta para cada alma é Jesus. E é isso que me importa para mim. Tá bom, meus irmãos? E aqui ele vai dar mais algumas outras interpretações, assim, sobre essas alegorizações, tá bom? Que é muito perigosa. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tudo bem? Então vamos para o próximo slide, né? Pode ler para nós, minha irmã? Ah, não, aqui a gente já viu. Opa, aqui. Então, acabou. Então, agora vamos voltar para o. Então, interpretação histórica, tudo bem? Tranquilo? Tranquilo? Interpretação histórica? Joia. E agora, por último, já que a gente foi para a gramática, já que a gente foi para a histórica, agora vamos para a teológica, irmãos. Por quê? Porque agora a gente pode chegar a algum consenso. Agora a gente pode chegar a algum formato. Então, minha irmã, Elisângela, tem a bondade de ler para nós, por gentileza? Interpretação teológica. Interpretação, teologia. O que é? A Bíblia deve ser lida teologicamente, o que a distingue de outros livros. Dá uma pausa, irmã. Ela é um livro como os outros? Sim. Mas é um livro espiritual? Sim.
Logo, ela tem uma abordagem espiritual. Não tem como perder. Mas são palavras? São. É num contexto histórico? São. Mas ela precisa de um auxílio maior que é o auxílio de Deus para que a gente compreenda? Sim. Então, a gente, mesmo tendo um livro como os outros livros, ele não se iguala aos outros livros, porque ele é de uma origem diferente de qualquer um outro livro que existe. Guarda essa frase. Não há nenhum livro na história da humanidade que foi inspirado por Deus como a Bíblia. Só a Bíblia é a palavra de Deus para o povo de Deus de todas as gerações. Todos os outros livros podem até conter partes de uma iluminação, de uma graça, de um milagre, mas não foi produzido como a Bíblia. E a tese que a gente defende isso é simples, porque nenhum livro demorou praticamente 1.500 anos, desde Moisés até o João no Apocalipse, para ser escrito. Nenhum livro usou mais de 40 autores. Nenhum livro tem essa interligação atemporal e pessoal e interpessoal. Nenhum livro. Somente o livro de Deus. Por isso que ela é um livro, a Bíblia é um livro único, tá bom? Joia? Então, ela é um livro, mas não deve ser lido como os outros livros. É simples. Porque se o autor é sagrado, precisamos do auxílio do sagrado. São letras, é história, mas é letras que, se eu não pedir o auxílio do sagrado, eu posso lê-las errado. É história, mas se eu não pedir o auxílio do Espírito Santo, eu posso compreender aquela história errada. Tá bom? Ainda assim, os mormons, por exemplo, irmãos, eles têm dentro da história deles que um dia Jesus se revelou, apareceu lá na América, sabia? Que Jesus, um dia ainda, enquanto só existia aborígene, Jesus foi para a América e Jesus pregou aos índios na América. Isso está dentro da revelação dos mormons. Eu pergunto, está isso na Bíblia? Agora eu te pergunto, teria algum problema de Jesus ter feito isso? Claro que não. Jesus apareceu para Jacó desviado. Jesus separou Ciro, que era um rei persa, medo-persa, e fez dele um ungido de Deus na terra. Jesus salvou Nabucodonosor, mas antes de salvar, fez com que ele virasse quase que um bicho, e ficou uns 7 períodos de tempo ali, aprendendo ao que é ser humilde. Será que Deus não poderia ter se revelado a um povo distante, de um país distante, que seria os americanos? Claro, estaria na Bíblia. Inclusive, tem alguns testemunhos de muçulmanos que relatam ter acontecido isso aí, de Jesus ter aparecido para eles, e eles se converteram. Nenhum problema, né, Tomé? Só que aí, quando Jesus aparece, eles convertem aqui Jesus. Ao Jesus do conto dos Mormons, do conto da visão, ou ao Jesus bíblico? E é muito frequente, muçulmanos, indianos e principalmente chineses têm histórias. Quando nós formos estudar aqui a história de missões, a gente vai estudar um livro, se Deus permitir, que a gente use o mesmo, vocês vão ver que entre os chineses há vários relatos de que Jesus apareceu para grupos e pregou para eles, e ali eles se convertem e se tornam o quê, irmãos? Se tornam romanistas? Se tornam mormons? Se tornam testemunhas de Jeová, russelitas? Não se tornam cristãos. Jesus pode aparecer. Agora, se Deus tivesse o desejo de ter aparecido para índios na América, na África, ou seja lá onde for, teria nenhum problema. Qual o problema? Deus mandou um profeta rabugento, que é Jonas, falar para os ninivitas, eles se converteram. Por que Deus não poderia se manifestar aqui para os índios americanos? Entenderam, irmãos? Então, assim, a nossa interpretação ela é histórica e gramatical. Gramatical, histórica e teológica, tá bom? Então, sem o auxílio na gramática, a gente pode se perder. Sem o auxílio na história, a gente pode se perder. E sem o auxílio no entendimento na teologia, a gente pode se perder. Mas com o auxílio na teologia, a gente não vai se perder. Por quê? Porque vai trabalhar em sincronia, tá bom? Continua para nós, irmã, por gentileza, essa parte. Considerações importantes. A Bíblia é um todo orgânico. Sua unidade doutrinária, temática, o Novo Testamento interpreta o Antigo Testamento. Ou seja, até mesmo nisso, o Novo é a ponte final do Velho. Ou como dizia Agostinho de Hipona, o Antigo Testamento é o botão da rosa
E o Novo Testamento é o desabrochar dessa rosa. É maravilhosa essa ideia. Ah, e detalhe, ele é da escola da alegorização, tá, irmãos? Você vê como Agostinho é gigante. Que frase linda, não? O Velho Testamento é o botão da rosa. E o Novo Testamento é o desabrochar dessa rosa. É a beleza da rosa com toda a sua exuberância e perfume. Olha, que coisa linda. Não é isso? Ou seja, o Novo Testamento interpreta o Antigo. Ele finaliza o Antigo. Ele conclui e ele acrescenta sobre o Antigo, não negando, mas completando, como disse Jesus. Eu não vim anular, eu vim completar. Eu vim ser mais profundo. Eu disse, não matarás, mas se eu desejo ao meu irmão chamá-lo de raca, eu já matei no meu coração. Deus disse, não adulterarás, mas se eu adultero no meu coração, já pequei. Ou seja, Jesus vai mais fundo, tá bom? E continua aqui para nós, irmão, por favor. B. Considerar o sentido místico da Escritura. Exemplo, messianismo, escatologia e igreja. C. Descobrir as implicações dessa passagem para os leitores originais. Aqui, místico, irmãos, não entendam místico no sentido maluco, tá? De misticismo, de ET, de nova era, de... Né? Não, não, não. É o místico aqui é porque é espirituoso, é espiritual, é metafísico. Então, ele é místico nesse sentido, tá? Na teologia se usa muito místico, mas não no sentido do misticismo, mas no sentido daquilo que você não toca, daquilo que você não pega. Poderíamos chamar metafísico, mas a palavra metafísica tem esse significado até um pouco mais científico. Então, é místico mesmo, por exemplo, o corpo místico de Jesus na Terra. Na teologia se usa muito a palavra místico, traduzindo como se fosse espiritual, tá? Ou seja, considerando o sentido espiritual da Escritura. Tá bom? E aqui, como vemos, né, destacando as implicações para os leitores. Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma pergunta? Não? Tranquilo? Continua para nós, meu irmão. A pergunta fundamental feita na análise teológica é: como essa passagem se enquadra no padrão total da revelação de Deus? Ou seja, vamos pegar agora sobre o sábado. A gente não pode pegar o sábado isolado. Vamos lá. Abraão guardava o sábado? Abraão guardava o sábado? Sim. Mas tem algum texto que fala que ele guardava o sábado? Não. Então, Abraão podia guardar o sábado, mas podia guardar o domingo, podia guardar a segunda, ele guardava todos os dias. Para Abraão, todos os dias era sagrado. Quando se torna lei, quando se torna mandamento, já é com Moisés. Percebam? Olha que interessante. Abraão, ele vivia literalmente como se ele estivesse na dispensação da graça. Interessante, não? Abraão ia para o tabernáculo adorar a Deus, ia para o templo adorar a Deus, não tinha templo nem tabernáculo. Então Abraão não adorava a Deus? Claro que adorava. Ele adorava tanto que ele, inclusive, criava os seus altares de adoração. Lembra que eu venho pregando na igreja, irmão, sobre Jacó? Jacó só constrói o seu primeiro altar depois que ele volta, ele passa pelo vale do Jaboque. Ou seja, Abraão vai construir seu altar só depois, lá na frente, na sua velha. Porque desviado não cria altar, irmãos. Desviado faz o quê? Desviado é desviado. Mas quando ele se converte, aí ele cria altar. Interessante, né? Então, perceba que a gente precisa enquadrar as passagens diante de um padrão total. Aonde se enquadra na revelação de Deus essa passagem? Estão entendendo? Ficou claro? Tudo bem? Tudo bem, Miriam? Então, continua para nós, irmão. Pode ler essas duas. Tudo bem. Pode falar, Marcão. Tranquilo, Marcão. Tranquilo. Eu vou pôr no canal a prova, tá, Marcão? Vamos lá.
Pode ler essas duas frases, irmãos. A gente vai gastar mais uns 10 minutinhos, tá, irmãos? Porque hoje é a última aula e eu quero passar a explicar direitinho aqui. Na realidade, em todas essas aulas que nós passamos, nas entrelinhas eu falei sobre a interpretação teológica. Ou seja, tudo que a gente fez, tanto da interpretação gramatical quanto da interpretação histórica dos dois livros, com todos os assuntos que tratamos na aula, a gente veio tentando mostrar a condução da interpretação teológica, ou da análise teológica, tá bom? Então, pode ler para nós, irmão, por gentileza? Antes de respondermos a esta pergunta, devemos ter uma compreensão do padrão da história da revelação. Há, neste momento, uma necessidade de conhecimento dos conceitos de graça, lei, salvação e o ministério do Espírito Santo. Ou seja, né, irmãos, a gente precisa, para fazer uma análise teológica, uma interpretação teológica, a gente precisa entender um pouquinho o que é graça, o que é lei, o que é patriarcado. Agora, deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês. Com Abraão havia graça? O que vocês acham? Na lei tinha graça? Ou a graça só é uma revelação no Novo Testamento? Eu acho que tinha. Mas quando eu faço a pergunta, não vem uma dúvida assim de cara, né? Porque a gente aprende que a graça está no Novo Testamento, não é isso? Mas quando a gente olha para Davi, que peca com Betseba, por que ele não foi apedrejado? Por que ele não foi sentenciado? Porque Arão, quando vê que Moisés demora, dá ouvido ao povo e à pressão do povo e cria o bezerro de ouro. Pastor, por que ali, Arão não foi apedrejado pelo próprio Moisés? Porque ali na lei a gente já vê a graça. O que Deus precisava para perdoar alguém? Quando alguém se arrependia, ele fazia um sacrifício. O que era isso, senão um tipo da graça? Estão entendendo? A graça está no patriarcado. A vida de Jacó, que é a vida maior de graça do que essa, irmãos? Na vida de quem mais? Na vida de todos os patriarcas, do povo de Deus do Israel. Na vida da lei, Davi é o grande exemplo disso. Na vida dos ninivitas, quer mais graça do que a salvação que Deus derrama nos ninivitas? É graça. Agora, então quer dizer, pastor, que o que eu aprendi está errado? Não, não está aprendendo. É que a grande revelação da graça é no Novo Testamento, com a pessoa de Jesus e depois com a vinda do Espírito Santo. Aí nós entramos na dispensação da graça, ou na dispensação dos gentios, ou na era dos gentios, ou na aliança dos gentios, que é o grande momento da graça. Mas agora, nesse grande momento da graça, a lei serve para nós como alguma coisa? Serve. A lei é um aio, é uma lembrança, é um caminho. Mas a gente está firmado na lei? Não. A gente está firmado na graça. Mas ela tem a utilidade dela? Tem. Então, no Novo Testamento tem lei? Tem. Mas não mais como uma regra, mas como um lembrete, um apoio, um aio, um tutor, um caminho. O que era o aio que Paulo fala ali, quando ele cita sobre a lei? O aio era o mordomo grego que cuidava da educação dos filhos. Ele era o tutor. Então, quando tinha uma família muito rica, naqueles dias bíblicos, tinha o tutor da casa, que cuidava da educação dos filhos até a maioridade, e até castigos dos mais severos. Quando o pai chegava e olhava para o tutor, e o tutor falava, ó, merece castigo, ele era castigado, aquele filho. O que Paulo está dizendo? Que no Velho Testamento a lei serviu como um tutor para a gente acertar o caminho de Deus. Mas aí veio quem? Veio Jesus, que é o grande Redentor. Então a gente não precisa mais dele. Hoje ele é só um lembrete. Hoje os nossos tutores só são um lembrete para nos apontar para Cristo, para que a gente aprenda a depender do Espírito Santo. O que eu estou fazendo aqui com vocês, irmãos? Só sou um tutor. Mas se o Espírito Santo não ensinar vocês, eu não vou servir para nada. Mas eu sou um tutor que vou apontando alguns caminhos na teologia, numa teologia ortodoxa, uma leitura bíblica, escriturística e cristocêntrica, mas se o Espírito Santo não ajudar, eu não vou servir de nada. Mas ele ajudando vocês, a gente vai longe. Então, percebam que numa análise teológica, numa interpretação teológica, a gente vai entendendo melhor como tudo isso se encaixa em cada período da história e principalmente na nossa história. Estão entendendo? Tá bom? Alguma dúvida? Tranquilo? Então, continua para nós, irmã, por gentileza.
Abre aspas. O ministro também deve compreender e explicar um texto teologicamente. Não somente deve estar inteirado do que esse texto está dizendo em primeiro plano, mas também da teologia que elucida o texto. Fecha aspas. Isso significa que o pregador deve conhecer as tradições, a filosofia, a maneira de pensar, a, entre aspas, cosmovisão, fecha aspas, as ideias acerca de Deus e da religião na época em que aquela mensagem foi escrita. Ou seja, percebam que aqui a gente está tentando compreender um pouco para que a gente não erre na nossa maneira. E aqui, meus irmãos, olha, mais uma vez, eu sei que muitos de vocês começaram agora esse módulo, e quem sabe alguns irmãos que forem assistir essa aula no futuro também começarão por esse módulo. Não se assustem, porque a gente vai passo a passo, sem pressa. Teremos 24 módulos, vai totalizar 3 anos de curso. Ou seja, a gente está no primeiro mês e meio. Notem, a gente começou, né, a primeira pedalada. A gente nem trocou de marcha ainda, né? Tá entendendo? Fica tranquilo, já já você vai trocar, você vai sentir que vai ter velocidade, vai se empolgar e vai fazer, né? Pastor, que delícia! Fica tranquilo, devagarzinho, devagarzinho, né? Deus vai nos dar graça. Se o Senhor te separou até aqui, Ele vai te inspirar, porque Ele é o maior interessado que o irmão, que a irmã cresça e sirva a igreja de uma forma com excelência. Irmãos, o meu dom é pastorear e ensinar, então é chover no molhado, mas não há nada mais maravilhoso do que poder falar do amor de Deus e ensinar a revelação de Deus ao povo de Deus e proclamar o evangelho e a salvação de Deus a todas as pessoas. Para mim, eu me sinto o homem mais feliz desse mundo. Nada se compara a isso. Não há ofício mais lindo, mais digno, mais honroso do que esse. E eu costumo dizer que Jesus, quando ele veio para essa terra, ele amava ser chamado de pastor. Ele não ligava ser chamado de rei, de sacerdote, de profeta, mas ele amava ser chamado de pastor. Por quê? Porque é um ofício dos ofícios, poder conduzir alguém a Deus, pegar uma ovelha e conduzir ao Pai, ao Supremo Pastor Jesus. É indescritível. Então, aqueles que recebem esse dom do pastorado e do ensino, que levam as ovelhas aos pastos verdejantes e às águas tranquilas do Espírito, eu diria que foram os homens mais privilegiados dessa terra. Porque a gente está fazendo uma obra que é eterna. O que eu estou fazendo na vida de vocês e o que eu faço no meu ministério tem repercussões eternas. Eu me sinto como preservador de diamantes eternos. É isso que eu faço. Eu não trabalho nas riquezas dessa vida. Eu trabalho nas riquezas de Deus, que são as almas dos homens, que é o que de mais vale e o que é de mais precioso no universo. Ou seja, a obra que eu faço, ela tem repercussão eterna. Ela não tem repercussão temporal. Ser gerente de um banco, ser um investidor, ser um general, tem repercussão nessa vida. É importante o que eles fazem. Um médico, é importante, é salvar uma vida. Mas ser um pastor é conduzir para a eternidade. É salvar do inferno pelo poder de Deus e levar a Cristo para todo sempre. Então, para mim, fazer o que estou fazendo aqui na igreja é indescritível, tá bom? E por isso que a gente está aqui aprendendo isso, para que a gente possa ser fiel na nossa mensagem. Como eu disse nas minhas primeiras aulas, nós somos ministros falhos, mas a nossa mensagem não pode ter falha, porque esse livro, ele é inerrante, ele é infalível. Então, que Deus nos ensine a falar e a ensinar com toda a fidelidade até o último dia. É para isso que a gente está aqui nessa aula, tá bom? Então, aqui as divisões, irmãos, percebam que aqui ele vai dar algumas divisões das doutrinas que nascem da análise teológica, da interpretação teológica. Pode ler para nós? As divisões naturais incluem as grandes doutrinas a serem estudadas na análise teológica. Primeiro, a doutrina da criação. 2, a doutrina de Deus. 3, a doutrina do homem e do pecado. 4, a doutrina da salvação. E aqui poderíamos colocar outras doutrinas, que são importantes. A doutrina da igreja, a doutrina da volta de Jesus,
da escatologia, a doutrina do Espírito Santo, ou seja, percebam que é a partir da interpretação gramatical e histórica que nasce na interpretação teológica as doutrinas. Porque a gente faz o que a gente faz? Porque a gente está vendo que é uma palavra sagrada, que Deus revelou num contexto sagrado e deixou uma mensagem, e aí a gente tem um entendimento e cria essa doutrina, e em cima dela a gente caminha, fazendo o quê? A obra de Deus. Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? E aqui, irmãos, a gente vai para duas partes que nós já vimos, inclusive, que é essa questão do tipo, né? Vocês vão lembrar. Lembra que nós já trabalhamos sobre tipo? Né? E aqui o autor ele vai mostrar que na interpretação teológica, principalmente quando a gente vai avaliar o Velho Testamento, nós precisamos de muita tipologia. A gente já viu o tipo, lembra disso? Querem comentar? Querem ler os slides ou podemos passar? Vamos ler só a definição? Lê para nós, irmã Elisângela, só a definição. Mas os irmãos lembram? Podemos deixar como material já dado? Tudo bem? Definição. É uma relação representativa, preordenada, que certas pessoas, eventos e instituições correspondentes que ocorrem numa época posterior na história da salvação. Então, a gente sabe que muitas coisas que aconteceram no Velho Testamento são tipos de Cristo, né? E aí vem etapas na interpretação do tipo. Pode ler para nós, irmã Elisângela, por gentileza? Etapas na interpretação do tipo. 1. Descobrir o sentido literal do tipo. 2. Reparar no ponto ou nos pontos de correspondência ou semelhança entre tipo e antitipo. 3. Atentar para as afirmações explícitas no Novo Testamento que atestam a correspondência tipológica. Joia. Então, perceba, a gente já viu isso, né? E a gente já viu vários exemplos de tipo, como está aqui, né? Por exemplo, como eu estou mencionando para vocês aqui, por exemplo, Melquisedeque é o sacerdote, o tipo é Melquisedeque, o antitipo, ou seja, a correspondência é o sacerdote eterno de Jesus. Podem ver que Jesus, olha que interessante, Jesus ele é de que tribo, irmãos? Judá. Judá. Mas por que ele é sacerdote? Se ele é da tribo de Judá. Qual era a tribo que era de sacerdote? Levi. Ué, então, né, ele não poderia ser chamado de sacerdote, concorda? Mas ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, ou seja, e aí Hebreus vai testificar isso. Percebam? Entenderam? Tanto José é descendente de Davi, quanto também, olha que coisa linda, meus irmãos, eu estava fazendo uma lição de casa esses dias, eu achava que Maria era da descendência dos levitas, mas não. Maria é também descendente de Davi por outro filho, porque José é descendente de Davi por Salomão. E Maria é descendente de Davi por outro filho de Davi. Não me recordo o nome agora. Ou seja, tanto o pai quanto a mãe de Jesus é da descendência de Davi. E quando a Bíblia fala que Isabel era parenta, né, de Maria, por isso que eu achava que Isabel era levita e Maria era levita, não, é mais provavelmente que Isabel seja também da descendência de Judá. Interessante, né? Que casou com um sacerdote, né? Que é Zacarias. Então, olha que interessante. Arão também, tipo, representa o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote. Antitipo, ministério sacerdotal de Jesus, que representa, Jesus é um sacerdote. Ah, e detalhe, hein? A igreja é uma igreja sacerdotal? Pedro fala que nós somos sacerdotes santos? Sim ou não? Também. Israel, ele era sacerdotal também? Uma nação sacerdotal? Olha que interessante, né? Então, perceba que o tipo e o antitipo dá para você aplicar com várias outras nuances, tá bom? E aqui temos a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, o tabernáculo, o sábado, né? Como tipos e antitipos. Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida? Tranquilo? E aí, por último, para encerrar, vem a questão dos símbolos. Os símbolos, né? Os símbolos, pode ler para nós aqui, minha irmã Elisângela, símbolos.
Símbolos. Os fatos podem ter um significado simbólico. Um símbolo é o objeto, ação, que visa representar as qualidades de outro elemento. Então, assim como o tipo ele é importante na interpretação teológica, o símbolo também, né? Aí vem regras para a gente interpretar esses símbolos, né? Por exemplo, né? Pode ler só apenas aqui esse ponto para nós, que aqui já vai ser bem claro para nós o que ele quer dizer sobre essa questão. Regras para a interpretação dos símbolos. 1. Reparar em 3 fatores que envolvem os símbolos. O objeto. 2. O referente. 3. O significado. Exemplo, João 1:29. O cordeiro, entre aspas, objeto. Retrata a Cristo, entre aspas, referente, fecha aspas. E o significado, que Cristo serviu como sacrifício, como muitos cordeiros serviam. Olha só que interessante. O símbolo tem hora que ele se assemelha ao tipo, né? Porque assim como era feito um sacrifício no Velho Testamento, foi feito um sacrifício no Novo. Só que o símbolo, ele também dá um alcance maior, porque podem ver que João fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Identifica, categoriza ele teologicamente, dando um objetivo, uma referência e um significado. Então, o símbolo, ele acaba sendo uma outra maneira de entendermos melhor o que a interpretação teológica, tá bom? E aqui ele vai dar alguns outros exemplos, né, de símbolos, é muito claro aqui, tá, irmãos? E fica bem tranquilo para se compreender. E eu quero acreditar que é isso, acabamos todo o material. Tudo bem, meus irmãos? Maravilha? Tudo certo. Chegamos ao final, glória a Deus. 11 encontros. E, bom, eu logo depois que eu estarei aqui desligando aqui a gravação, vou passar a prova para vocês nos nossos canais internos. Como eu disse, vocês podem fazer essa prova. É uma prova sem consulta, só consultar a Bíblia e o Espírito Santo. Nossa irmã Elaine Reis e Felipe Reis, por favor, né? Separados, tá bom para a prova? Casalzinho, né? Somos uma só carne. Não pode não, tá? Nessa hora, né? Não consulta-se pastor, missionário, amigo, professor, né? Podem me procurar, qualquer dúvida, ela terá 10 questões e com certeza os irmãos farão uma excelente prova, tá bom? Então, vocês têm até amanhã para me entregar essa prova, às 24 horas de amanhã, assim como a lista de todos os trabalhos que eu peço para vocês, né, trabalhos extras, os vídeos que eu passei para vocês, e também as respostas dos livros. E, principalmente, meus irmãos, a leitura dos 2 livros, tá bom? Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta, irmãos? Gostaram da matéria? Né? Então, querem falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Boa sorte para todos nós. Gostei. Isso aí, boa sorte. Então, tá bom, meus irmãos. Querendo Deus, na quinta-feira começaremos a matéria de homilética. Nós estaremos trabalhando com a graça de Deus em cima desse material. Eu separei aqui algumas obras, né? Infelizmente, não vamos conseguir utilizar esse livro, porque, infelizmente, não sei por que razão, eu comprei na época por uns R$60, e agora estão pedindo R$400 no livro. Então, não dá para se comprar um livro desse. Se conseguir, a gente vai utilizar esse livro. Mas aí temos outras grandes obras, como essa daqui, ó, para aqueles que têm Prime na Amazon, no Kindle, esse livro estava disponibilizado de graça, inclusive, livro digital. Temos outros livros, como esses daqui, que são clássicos, né, de teologia, na arte de pregar, e o grande e o sublime Príncipe dos Pregadores, lições aos meus alunos 1, 2 e 3. Tá bom? São livros maravilhosos, que eu creio que vai ser maravilhoso a gente estar aprendendo aqui a partir de quinta-feira. Vocês vão amar essa matéria ela é menos técnica, é uma matéria mais leve, porque é a arte de pregar.
E por que eu dou essa matéria de hermenêutica antes de homilética? Porque eu quero que vocês aprendam de uma coisa. Vocês podem até serem pregadores medianos, mas que sejam fiéis no conteúdo. Ou seja, na arte da oratória podem até não se comunicar tão bem, mas que na comunicação de vocês sejam com conteúdo maravilhoso. Porque do que vale vocês falarem e pregarem como os grandes eruditos e falarem heresia? Então, entre as duas matérias, homilética, ela está muito acima. Porque eu posso, talvez, nem pregar muito bem, mas se eu falar a verdade, pela verdade, como Deus nos deixou, a gente vai estar alegrando o coração de Deus, vamos estar ganhando vidas, edificando a igreja, e nada vai se comparar a isso. Tá bom, meus irmãos? Então, Deus abençoe, boa prova, que Deus abençoe, derrame entendimento, que o Espírito Santo faça vocês lembrarem de tudo aquilo que vocês já leram nas Escrituras e de tudo aquilo que vocês estão aprendendo na vida, porque esse texto, eu vou fazer aqui a minha interpretação, ele pode ser aplicado em tudo. O Espírito Santo vos fará lembrar de tudo que eu vos ensinei. Aí eu digo para vocês, quem foi que te ensinou a andar? Não foi Deus? Quem foi que te ensinou a andar de bicicleta? Não foi Deus? Quem foi que te ensinou matemática? Não foi Deus? Português? Não foi Deus? Quem te ensinou a trabalhar? Quem te deu o dom que você tem? Então, eu quero acreditar que esse versículo está voltado às Escrituras, sim, mas ele também abarca todas as áreas da nossa vida. E quando eu preciso de um auxílio divino, eu digo, Espírito Santo, aquilo que de fato eu aprendi, me traz à memória. Agora, se eu não aprendi direito, me ensina para valer a partir de agora. E assim a gente vai ligando, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Boa prova. Amém. Boa noite. Principais. Amém. Boa noite. Boa noite, Tchau. pessoal. Deus Boa abençoe. noite. E qualquer Amém. dúvida, nos chame. Deus Tá. abençoe.